Despertar a atenção do aluno na sala de aula, motivá-lo para o estudo, fazer com que ele encare o aprendizado como uma coisa positiva e não uma obrigação chata. Isso soa familiar? São desafios diários na vida de um professor e que parecem ainda mais difíceis nessa era digital. Não é de hoje que muitos educadores defendem o uso de jogos para dar mais cor e mais encanto ao trabalho em sala de aula. Mas o aluno então vai ficar brincando em vez de estudar? Não é bem assim. Nós vamos ver nesse workshop como o jogo e a brincadeira podem ser grandes motivadores do aprendizado. E para inspirar o nosso trabalho, veja o que diz a professora Maria Cristina Hall, uma especialista no uso dos jogos na educação. Toda prática pedagógica deve proporcionar alegria aos alunos no processo de aprendizagem. Qual é a diferença entre jogo e brincadeira? Culturalmente, o jogo é associado à competição, duelo, vencedores e perdedores. Ele tem regras e tem uma meta a ser alcançada, que representa a vitória. E brincadeira é o ato de brincar, de se entreter, de se distrair com um brinquedo ou até mesmo com um jogo. Tem um caráter de diversão. Quem não gosta de jogar ou brincar? Até mesmo nós, adultos. Porque onde há interação e dinamismo, normalmente nosso envolvimento é muito maior. Todo mundo gosta. Fica motivado, o jogo fica marcado na nossa memória de forma positiva. Bom, mas o nosso assunto aqui são os jogos. E de onde vem o jogo? Olha que coisa interessante. Existem relatos muito antigos, na Grécia e na Roma Antiga, de lutas, jogos e combates que eram espetáculos. Na América, os maias e astecas tinham jogos com um caráter religioso e chegavam a sacrificar aos deuses os vencedores de competições, porque eram então considerados os mais fortes e mais corajosos. Os jogos eram, no início, disputas físicas de força e habilidade. Mas havia também brincadeiras em grupo que estimulavam a socialização, a diversão e o riso. Talvez por isso tenham sido consideradas por alguns povos e em algumas épocas como distrações indecentes, longe do rigor religioso. Com o cristianismo ganhando força no mundo, o interesse pelos jogos diminuiu, principalmente na educação, que passou a ter um propósito disciplinador de memorização e de obediência, algo bem característico da educação tradicional. Mas no século XVI, na Europa, o jogo ganhou um ar mais intelectual. Surgiram vários jogos que tinham o intuito de ensinar as letras, ou seja, tudo a ver com o nosso trabalho de educadores. E te digo mais ainda. Depois do Renascimento, o jogo perdeu esse caráter de proibido e entrou no cotidiano de todas as crianças, jovens e até adultos. O jogo é diversão, passatempo e distração e facilita o estudo e o desenvolvimento da inteligência. O jogo educativo passou a ser empregado como um material de apoio ao ensino. E como foi uma novidade que deu certo, acabou se expandindo, inclusive para outros ambientes fora da escola. Na década de 50, nos Estados Unidos, empresas da área financeira começaram a adotar jogos de estratégia e liderança para treinar seus executivos. Foi um sucesso tão grande que a ideia ganhou o mundo. Aqui no Brasil, essa maneira de integrar funcionários das empresas desembarcou lá pelos anos 80 e até hoje é muito usada porque combina trabalho em equipe, raciocínio, tomada de decisões e vários comportamentos que são típicos do ambiente corporativo. E tudo isso dentro de um modelo lúdico, uma mescla de entretenimento e aprendizado. E é por isso que o uso de jogos no âmbito educacional é tão positivo para todas as idades. Uma outra educadora que pesquisa muito o universo dos jogos, Neuza Fialho, lembra que os jogos com finalidades pedagógicas promovem situações de ensino, aprendizagem e aumenta a construção do conhecimento. E Cláudia Nalim nos traz um outro pensamento bem concreto. O autoconhecimento possibilitado pelas brincadeiras contribui para tornar a criança mais segura, autoconfiante, consciente de seu potencial e de suas limitações.
Por isso, um ponto considerado importante é que os jogos influenciam o desenvolvimento da agilidade, da concentração e do raciocínio, ou seja, ajudam o desenvolvimento intelectual. Portanto, são super importantes ações como o pensar, o criar, o inventar, o aprender a arriscar e experimentar. É aqui que se estabelece uma boa relação em grupo e também com o meio em que a criança e o adolescente estão inseridos. Agora eu te pergunto, qual é a finalidade de utilizar jogos na educação? Pense comigo. Todos nós sabemos o quanto a escola é fundamental para a educação formal de nossos alunos. Mas também sabemos que uma escola tradicional em que os alunos ficam sentados por cerca de 4 horas, sem serem estimulados e realizando atividades mecânicas, não é o espaço mais atrativo para crianças e adolescentes, certo? E é aí que entram os jogos. Eles podem contribuir para as aulas mais atraentes e dinâmicas. E o melhor, podem ser adotados em todas as disciplinas. Uma palavra que sempre está relacionada aos jogos é ludicidade, ou simplesmente o lúdico. Sabe aquela velha história de aprender brincando? Pois é, os jogos trazem isso. Quer ver algumas vantagens? Estimulam a socialização, contribuem para o desenvolvimento da linguagem e o modo como os alunos se expressam, ajudam na atenção e na maneira de compreender e analisar as situações. Essa análise do ambiente e das situações também estimula a tomar decisões, controlar as emoções e aceitar ações, inclusive derrotas. E isso é muito bom para preparar a criança e o jovem para o mundo real. O aluno também aprende, ao jogar, a se organizar. Organizar o tempo, o espaço, o trabalho em grupo e, por fim, mas não menos importante, os jogos sempre têm regras. E aprender a seguir e respeitar as regras é um grande aprendizado. Uma vantagem adicional dos jogos é que eles servem para várias disciplinas e, inclusive, permitem trabalhar conteúdos transversais. Como eu já falei, a escola nem sempre é o espaço mais apaixonante para um aluno, especialmente quando o ensino segue um modelo muito tradicional. E a gente tem que se lembrar também que hoje boa parte dos jovens tem acesso à internet, smartphones e alguns a tablets e computadores. Fica difícil concorrer se a escola não acompanhar essa nova realidade cheia de estímulos. E olha que quando eu falo de jogos, não estou pensando exclusivamente em jogos digitais. Você até pode conhecer alguns jogos educativos para serem jogados no computador. Mas aqui quero propor atividades que você, futuro professor, com ou sem recursos digitais, poderá fazer com seus alunos. Logo veremos alguns exemplos de jogos educativos. Mas primeiro é importante que o professor verifique algumas questões antes de propor qualquer atividade para seus alunos. A primeira questão é que o professor precisa testar seu jogo antes, para se certificar de que ele vai funcionar. Por exemplo, conferir se o jogo está com todas as peças, que os conteúdos estão corretos, entre outras coisas. Normalmente, usamos jogos quando os conteúdos que fazem parte dele já foram assimilados pelos alunos. As regras precisam ser claras para o professor e para todos os alunos. Assim, é possível evitar confusões e discussões desnecessárias. Deixe bem claro como vai ser feita a pontuação. Não esqueça que é por meio da pontuação que haverá alguns alunos vencedores. E é por meio da pontuação que os alunos se sentirão motivados a acertar os conteúdos que fazem parte do jogo. Vamos ver um exemplo prático agora? Todo mundo conhece o jogo de dominó, certo? A proposta é a seguinte: o professor pode elaborar as peças de dominó com informações sobre um determinado conteúdo trabalhado. Por exemplo, um professor de literatura pode criar combinações que associem nomes de obras a seus autores ou a personagens. Um professor de matemática pode ter fórmulas e resultados. E em história?
O professor pode associar palavras-chave de determinados fatos históricos estudados ou mesmo de personalidades e o motivo que os fizeram entrar para a história. Enfim, as combinações não têm limite. O importante é que o professor deixe claro que tipo de combinação faz parte do jogo. Nas regras do dominó, vamos colocando lado a lado as peças com o mesmo número. Como queremos que os alunos interajam com o jogo e com o conteúdo estudado, temos que apresentar claramente essa relação. E sabe como você pode fazer o dominó? Pode utilizar caixas de fósforo. Você pode encapar as caixas, desenhar a divisão no meio e em cada metade escrever as palavras que previamente selecionou. Ou você pode trabalhar com pequenos retângulos de cartolina. Vamos ver agora outro exemplo bem simples. Você conhece o jogo da memória? Normalmente este jogo é feito com pares de cartas iguais. As cartas são embaralhadas e ficam dispostas com as imagens para baixo. Os participantes têm direito de virar sempre 2 cartas. À medida em que os participantes conseguem memorizar onde estão as cartas iguais e escolhê-las na mesma jogada, vão fazendo pontos. Olha só essa proposta, para você pensar, tá? Em vez das cartas serem idênticas, você pode criar pares. Por exemplo, uma carta teria uma imagem e a que faz par com ela teria uma explicação ou uma definição para essa imagem. É claro que as informações que fazem parte do jogo sempre terão relação com conteúdos que já foram trabalhados em aula. É um jogo simples, mas que precisa da atenção e estudo dos alunos. Outra possibilidade de trabalho é que você sugira um modelo de jogo e faça os próprios alunos elaborarem os conteúdos e perguntas. E depois que os alunos terminarem os jogos, podem trocar entre os grupos da sala ou mesmo entre turmas diferentes da mesma série. É uma forma de mostrar aos alunos a necessidade de as informações estarem corretas, bem como as regras claras. Afinal, sem isso, não é possível que a atividade dê certo. Perceba que o intuito de sugerir esses jogos é que você ouse, adapte e crie jogos conforme sua necessidade, conteúdo e perfil da turma. Ensinar não é simplesmente transmitir conteúdos. É também estimular e propor atividades que façam os alunos se interessarem e darem significado aos conteúdos estudados. Trabalhar com jogos é um exemplo de metodologia que envolve os alunos e que possui uma gama de possibilidades enorme. Mais que isso, possibilita uma reflexão da prática do professor e do seu papel como educador. Como diz a professora Márcia Kia, através do lúdico, o professor tem a chance de tornar sua prática pedagógica inovadora, pois além de desenvolver atividades divertidas, o professor pode proporcionar situações de interação entre os alunos. Esse workshop foi pensado com essa finalidade, de abrir um leque de possibilidades e de instigar você a uma prática diferente. Mas não se esqueça, nenhum jogo será bom o suficiente se você, enquanto professor, não se envolver com essa atividade. Aproveite as ideias que apresentei aqui e mãos à obra!